Existem basicamente duas coisas no futebol que são claras e clássicas na avaliação que a gente faz de cada partida. Pelo menos eu faço, creio que alguns de vocês também fazem. É se o time jogou bem ou o time não jogou bem diante de uma derrota ou diante de uma vitória. Às vezes a gente perde o jogo, mas o time joga bem. Você fala, cara, foi uma fatalidade, foi um lance, uma bobeada de um jogador, né? Alguma coisa que não deu certo no lance que foi decretada a derrota, enfim. Às vezes o time ganha e o time não joga um bom futebol. Eu quero acreditar o seguinte, gente. O São Paulo hoje não fez uma boa partida. Gostaria muito de saber de vocês, porque eu às vezes fico me perguntando se a gente não é muito preciosista na decisão, né? Se a gente não fica exagerando na maneira como a gente quer ver o time jogar. Eu sinceramente confesso a vocês que fico nessas dúvidas comigo mesmo com relação a uma avaliação após o jogo, né? Porque confesso a vocês que não gostei do futebol que eu vi do São Paulo. Eu vejo no São Paulo algumas coisas primárias que eu queria acreditar que já pudessem estar consertadas e lembrando que nós estamos enfrentando adversários fáceis. Adversários fáceis. O São Bento, por exemplo, é o quarto pior time do campeonato. Então, isso permite a gente, é por isso que a gente conversa com vocês e compartilha com vocês, permite a gente uma série de preocupações com o que pode vir pela frente. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, para falar um pouquinho com vocês dessa excelente vitória. Não vou rasgar papel hoje não, gente. Eu não vou rasgar papel pelo seguinte, porque eu vou continuar batendo nessa tecla de que hoje eu não gostei do jeito que eu vi o time jogar contra um adversário absurdamente inferior. Absolutamente inferior. Então isso me preocupa bastante. Porque a pergunta é uma vitória, mesmo não jogando bem, que você fica tranquilo com relação ao que vem pela frente? Com relação ao momento de decidir qual vai ser o nosso comportamento? A gente consegue nesse momento acreditar que com esse futebol nós vamos conseguir, nas etapas de frente do Paulista, classificação? Essa é uma das perguntas. Rony, mas lá na frente a gente pode jogar diferente. Ok. Só que assim, eu estou vendo uma distância muito grande do comportamento do time dentro de campo com relação ao que a gente vai necessitar ter ali na frente. E é isso que me preocupa, viu, gente? É isso que me preocupa, na verdade. Tudo bem, vai. Eu posso ir por um outro caminho também. Eu posso ir pelo caminho seguinte. Jogou o suficiente para ganhar do São Bento. Será que está escondendo o jogo? Será que não é necessário colocar mais jogo, inclusive nessa fase para um melhor entrosamento do time? Porque um dos defeitos que eu vejo no São Paulo, um dos problemas que eu vejo no São Paulo, não vou nem falar em defeito, é justamente aquilo que me parece uma falta de entrosamento maior do time. Parece um time que se junta, um time que vai para campo e vai esperando, principalmente na inferioridade do adversário, conquistar o placar que necessita. É isso que me parece, né? Me parece um time pouco criativo, me parece um time pouco organizado, me parece um time com buracos, né, entre os setores que o Rogério não consegue arrumar e a gente, de alguma maneira, vê isso. Eu não sei também como é que vocês estão vendo, se realmente vocês veem isso, mas eu fiz aqui até algumas anotações, gente, né, com relação a isso daí, porque é o seguinte, a gente segue com um problema sério, por exemplo, de armação. É um problema seríssimo de armação do São Paulo. O segundo volante, que é o Rodrigo Nestor, como foi nessa partida, por exemplo, ele nunca vai ser o armador do São Paulo que o Rogério quer que ele seja, né? Porque o que acontece? Se você enfrenta um time como o São Bento, que joga recuado, o seu segundo volante ele pode ser o cara de criação. Porque assim o meio de campo inexiste. Por quê? Porque o São Bento está recuado. Então, assim, todo o campo do São Paulo, mais metade do campo adversário, pertence ao São Paulo, em situações assim.
Então o segundo volante ele vira um armador, só que o Nestor não tem talento para ser o armador. Do mesmo jeito que o Luciano está encontrando muita dificuldade em ser esse cara pela direita, né? Então assim, nem Luciano, que é um armador adaptado, e nem o Nestor, que é um segundo volante mais ou menos. Tem gente que ama, eu acho fraco. Entende? Ah, mas olha os números dele. Gente, número, a gente já falou sobre número aqui. Número não tem qualidade. Número é número e ponto final. Se eu der 100 passes de lado, de 1 metro cada um, durante 10 jogos, eu viro o maior passador do futebol brasileiro. É assim que funciona. Mas, enfim, não é esse o detalhe que eu queria entrar com vocês nesse momento, né? Então, assim, por que eu estou colocando isso na mesa? Ah, Rony, mas o São Paulo ganhou. Ganhou. É isso daí, atingiu o objetivo, os 3 pontos. Agora eu começo a me preocupar se com isso que a gente tem, se com isso que nós estamos jogando, vai ser o suficiente para a gente conseguir chegar, atingir objetivos que a gente quer atingir. Essa é a grande interrogação. E nós já perguntávamos isso ano passado. Eu me lembro que na campanha da Sul-Americana, nós jogávamos o suficiente para ganhar do 13º colocado no Campeonato Peruano, para ganhar do 18º colocado no Campeonato Chileno. Então, assim, será que aquele futebol, eu perguntava na época, quem me acompanha sabe, era o suficiente para na hora que decidir a gente ter um outro tipo de comportamento? Não foi. Na hora de decidir, a gente perdeu a final, que inclusive era para estar hoje jogando com o Flamengo no Morumbi lotado, como eu escrevi na Crônica Raiz do Dia. Quem paga essa conta? Eu quero saber. Mas isso é uma outra história. Então isso, gente, é que começa a preocupar, a me preocupar, preocupar o torcedor são paulino. Claro que eu estou feliz pela vitória e claro que eu estou preocupado com o que vem pela frente. Porque de alguma forma parece que o time não consegue encaixar. Eu vou falar outra coisa, hein? A questão não é mudar um jogador A pelo B, o B pelo C, o D pelo E. Não é essa a questão. A questão é que parece que os jogadores não têm um comprometimento tático com aquilo que o Rogério pede, ou o que o Rogério pede é isso que a gente está assistindo aí em campo. Vocês entendem? Porque assim, o time não tem um comportamento tático. Um time que vive de bola parada, gente, um time que vive de bola alçada na área, gente, ele não tem comportamento tático nenhum. Ele não tem uma ordem tática. É claro que vale o gol de bola parada. Ninguém é trouxa, idiota, de falar que não vale. Eu não estou falando nada disso. Mas eu estou dizendo o quê? Que a partir do momento que o Wellington Rato se torna o cara principal do São Paulo por causa da bola parada, que tem resolvido a vida do São Paulo, quer dizer que o outro resto está parado em campo. Gente, são várias interrogações. Eu estou perguntando, eu estou questionando se o que a gente apresenta e que nos dá a vitória, que nos classifica para a próxima fase, é o suficiente para permitir que a gente, na próxima fase, jogue 3 vezes mais do que está jogando agora. Será que a gente joga? É uma pergunta que o Rogério também deve estar fazendo para os seus e para ele mesmo, né? Então, realmente, são algumas coisas que, de alguma forma, incomodam a gente. Legal o Caleri ter feito gol, legal o Galopo continuar aí na briga pela artilharia, fazendo gol também, é claro, né? Sempre importante a gente dar esse passo à frente. É alguma coisa diante de um cenário até pouco tempo caótico. Mas a gente sabe que não é o suficiente, aí que está a questão. E exigir é o mínimo que a gente pode fazer. E às vezes, por isso que eu me perguntei aí no começo do vídeo. Será que a gente está querendo demais? Será que é isso? Enfim, são algumas coisas. Outra coisa, pessoal, eu já estou vendo o pessoal começar a cair de novo no conto do vigário, do cansaço do jogador. Eu já estou vendo um monte de gente, cada um fala o que quer, cada um tem o direito de falar o que quer. Gente, eu não sou censor de ninguém. Quem sou eu na fila do pão? O que eu estou dizendo só, gente, tomem cuidado para não cair nesse conto. Esse conto do vigário e do cansaço. Alguma coisa continua errada no São Paulo. Eu apresentei
Eu apresentei números lá no Instagram falando disso. A respeito desse negócio de contusão. Número de partida e cansaço. Vamos lá. Nós estamos jogando o Campeonato Paulista, gente. Significa que nós estamos jogando todos os jogos em São Paulo. Lembrando que o lugar mais longe que o São Paulo jogou foi Araraquara. 300 quilômetros daqui. O resto do São Paulo jogou no Morumbi, em Bragança Paulista, agora em Sorocaba, Santo André. Ou seja, não tem viagem aí cansativa para pôr na conta. Segunda coisa, o Rogério está fazendo rodízio de um monte de jogador aí. Um monte de jogador fazendo rodízio. Terceira coisa, olha os adversários que nós estamos enfrentando, com todo respeito, gente. Olha os adversários que nós estamos enfrentando. Que não exigem da gente um primor físico que vai arrebentar com o jogador de tanto desgaste que ele teve na partida. Hoje, por exemplo, a faixa etária dos jogadores do São Paulo estava entre 23 ou 26 anos. Vocês podem conferir aí, por favor. Ou seja, os caras mais novos. É interessante isso, porque os outros times com jogador mais velho estão jogando mais. Eu digo, jogando mais tempo que os jogadores do São Paulo e não estão se machucando. Ninguém pergunta isso. Isso não é assustador para ninguém? Umas coisas que eu vou falar para vocês, viu? Aí eu vejo o Galo, que a maioria dos jogos não foi titular, entrou depois do segundo tempo, agora vem começando titular nos 2 últimos jogos, basicamente. E tem cãibra com 30 minutos do segundo tempo. É isso mesmo? E tem gente que acha isso normal, e tem gente que fala que os jogadores estão cansados. Até quando nós vamos cair nesse conto? Se está cansado agora, eu quero ver no mata-mata, eu quero ver na semifinal, eu quero ver na final qual vai ser o comportamento. Um absurdo. E ninguém fala nada do São Paulo Futebol Clube a respeito disso. A área de preparação física e nem a área médica. E daqui a pouco vai estar um monte de gente falando que o jogador do São Paulo está cansado com 10 partidas de Campeonato Paulista. Aí é demais, né, gente? Aí é demais para aguentar. Legal? Resumindo e fechando o pacote aí. Uma boa vitória em Sorocaba, 3-0, né? Que o time ganhe personalidade com esse resultado. Porque jogar o futebol que está jogando vai ser complicado a gente acreditar para frente. Tá bom, pessoal? Aguardo os comentários de vocês. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Ronald Thierry, São Paulo Raiz na área, um abraço.